Olá, rapaziada. Tudo bem com vocês? Só um aviso rápido, algumas obras têm poucos capítulos disponíveis no momento, então estou trazendo outras histórias pro canal, só para dar uma variada. Assim que saírem novos capítulos dessas obras que vocês curtem, eu trago aqui para vocês, tranquilo? Agora, bora para a obra nova do canal. O cão de caça da família Baskerville, Vickir Van Baskerville. Esse cão fiel, que entregou sua vida inteira ao pai e à sua família, foi traído, acusado falsamente de conspirar com demônios. Seu destino? A guilhotina. Enquanto esperava sua execução, ele fez um juramento, que, se tivesse uma segunda chance, não viveria como um cão raivoso caçando lebres. Em que lugar é esse? Meu corpo tá pesado. Esse barulho todo. Não é possível. Isso é o inferno. Mansão Baskerville. Vermes insignificantes. Patriarca da família Baskerville, Hugo Le Baskerville. Nenhum parece ser útil. Pelo visto, só tivemos lixo dessa vez. Mas um entre eles é menos barulhento. Levem as crianças para o berço de espadas. Sim, senhor patriarca. O homem responsável pela minha incriminação. Hugo Le Baskerville. Ele está mais jovem. Agora eu tenho certeza. Eu, Vickir Van Baskerville, voltei ao passado, quando ainda era uma criança. Essa era minha vida antes de me tornar um cão de caça. Sendo um filho ilegítimo, fui criado sem carinho, nem dignidade. Cães de caça são treinados para servir sem questionar. Assassinato, espionagem, emboscadas. Fui forçado a realizar os atos mais sombrios. Tudo para que os Baskerville fossem a maior das 7 famílias. E por que eu fazia isso? Por um único motivo. Ser reconhecido pelo Hugo. Ser aceito pela família. Faz 10 anos que os portões do mundo demoníaco foram abertos. A longa guerra contra os demônios terminou com a vitória da humanidade. E o que recebi em troca de toda a minha lealdade? O abate. Eu fui executado por saber demais. Por ser um cão de caça fiel demais. Mas eu não vou mais viver essa vida. Agora, tudo que eu quero é vingança. Mas o que posso fazer preso em um corpo de recém-nascido? Ser enviado para o berço das espadas. Pode ser a oportunidade que eu preciso. E o que mais importa agora é ficar forte. Berço das espadas. Uma das provações que todo filho dos Baskerville deve enfrentar. Crianças são jogadas num labirinto armado. E precisam seguir em direção ao rio Estige. O rio Estige. Uma lenda. Dizem que seu toque transforma o corpo de uma criança em aço puro. Mas apenas algumas conseguem sentir esse efeito. Na minha vida passada, eu tentei alcançá-lo primeiro. Mas fui superado pelos meus irmãos. Agora será diferente. A bênção do rio Estige vai ser minha. Posso sentir meu corpo mudando. Um novo começo significa um novo destino. Preciso suportar a dor. Por mais doloroso que seja, eu vou aguentar. Precisamos tirá-lo de lá. Se continuar submerso, ele pode morrer. Vamos! Tirem-no e sequem-no agora. Belrymore. Quanto tempo ele está lá dentro? Acredito que já se passaram 7 minutos. Mordomo da família Baskerville, John Belrymore. 7 minutos. Ele pode realmente morrer. Senhor patriarca. Garoto, saia daí. Essa voz. Hugo, não é tão fácil assim voltar. Tenho que absorver tudo que eu puder. Gu. Fique calmo. Foco. Aguente. Ele não só mergulhou no rio, ele também bebeu a água. E os dentes dele cresceram. Qual é o nome dessa criança? Vickir Van Baskerville. Vickir, parece que um filho ganancioso nasceu entre nós. Pode me amar o quanto quiser, Hugo. Por enquanto, eu vou afiar as minhas presas. E um dia, eu vou rasgar o seu pescoço com elas. Eu vou sumir com o nome Baskerville da história. Eu, Vickir Van Baskerville, vou fazer isso com minhas próprias mãos. O filho bastardo de Hugo Le Baskerville, Vickir Van Baskerville. Aos 8 anos de idade, ele já era tão habilidoso que era chamado de gênio. Mas a própria família nunca o reconheceu assim. Aos 20 anos, já cumpria missões de assassinato, espionagem e conquista. Aos 25, percebeu que tinha alcançado seu limite na esgrima, quando se comparava aos da linhagem direta. Aos 30, o portão para o reino demoníaco se abriu, e a invasão dos clãs demoníacos começou. Aos 35, ele sobreviveu à Era da Destruição, derrotando monstros por toda parte. Aos 39, a guerra final enfim terminou com a vitória humana. E aos 40, veio sua recompensa. Difamação, uma falsa acusação, e a lâmina da guilhotina. Este lugar, um berçário. Isso significa que eu consegui. Absorvi o rio Estige com sucesso. Dessa vez, tem um ponto de partida melhor. Ufa, meu Deus. Por que a madame mandaria algo assim para o berço do jovem mestre Vickir? Madame, ninguém daria um presente a um filho bastardo como eu. Isso é, mambas de sangue. Ela mandou essas víboras para me matar. Só poucas mulheres em Baskerville podem ser chamadas de madame. Quem quer que seja, quis eliminar um rival. Essas mambas são capazes de matar todos os bebês da enfermaria. Isso é tão Baskerville. Eu vou destruir essa família com as minhas próprias mãos.
No dia seguinte, o choque tomou conta dos Baskerville. A criança foi encontrada dormindo entre os cadáveres das víboras. Todas as babás da noite foram torturadas e executadas. Mas a verdadeira razão das víboras terem aparecido permaneceu um mistério. Apenas o jovem cão de caça sabia o que realmente aconteceu. 8 anos depois, jovens mestres, hoje aprenderão sobre os níveis de esgrima. Se você ainda não consegue infundir mana na espada, é um iniciante em espada. Ao infundir um pouco de mana, você se torna um perito em espada. Se a aura se manifesta de forma líquida, é um especialista em espada. E quando a aura vira uma forma sólida, que pode ser controlada, você é um mestre de espadas. O mais forte entre os Baskerville, Sir Hugo, está nesse nível. Hugo já era um mestre de espadas nesse ponto. Preciso recuperar meu poder antes da cerimônia de maioridade. O jovem mestre Vikir se perdeu em seus pensamentos. Seu corpo se tornou forte após os 7 minutos no rio Estige. Bastava ensinar uma coisa, que ele aprendia sem. Era muito mais talentoso que os outros. O patriarca vai ficar satisfeito com esse progresso. Mas eu me pergunto, quantos anos ainda vou precisar para matar o Hugo? Vikir van Baskerville, 8 anos de idade. Ei, Van Lixo, ouvi uns rumores sobre você. Dizem que você ficou 7 minutos no rio Estige e matou 2 víboras quando era um bebê. Eu conheço bem esses 3. Foram eles que me traíram quando fugi após ser difamado. Eram chamados de o tridente de Hugo Le Baskerville. Para de mentir. Para com isso. Irmãos gêmeos Le Baskerville. Os 3, com 9 anos. Eu não gosto de você. Nem eu. Esses caras vão ser um problema daqui a 10 anos. Melhor abaixar a bola deles logo. Ouvi dizer que se você fica muito tempo no rio Estige, seu corpo vira aço. Então, as lâminas não podem te ferir. Mesmo se eu te esfaquear, você não vai morrer, né? Irmão, certo. Irmão, 7 minutos no Estige? Eu como minha mão se ele aguentar ao menos 3. Realmente, crianças são cruéis. Vamos brincar um pouquinho. Não tem como essa lenda ser verdade. 1 minuto depois, ele é bom. 3 minutos depois. 10 minutos depois. Isso, era verdade. Não tem graça. Solta ele. Solta ele. Solta. O que você tá fazendo? Você não disse que ia comer sua mão. Não tenho medo de você. Não tenho. Eu tenho. Meu dedo foi arrancado. Calma, irmão. Vamos chamar o sacerdote para recolocar. Vamos. Quem disse que vocês podiam sair? Seus desgraçados. Esqueceram que eu tenho 1 ano a mais. Não, parece que vocês é que esqueceram. Somos Baskerville. Aqui, talento e poder valem mais que idade. Agora, vamos continuar brincando. Até o fim. Aqui é Baskerville. Neste lugar, a idade não significa nada. O que realmente importa é a sua força e o seu talento. Vamos continuar brincando até o fim, irmãos. Então os rumores eram verdadeiros. Irmão, seu bastardo. Não tenha tanto medo. Você vai se recuperar rapidamente depois de ser tratado. Mas eu não vou deixar vocês saírem dessa sala. Vocês vão ter que suportar o desconforto dos próprios corpos. Nesse ritmo, serei generoso. Vou permitir que um de vocês saia agora. Sério? Qual de nós? Vocês vão ter que decidir isso entre si, irmãos. E não tenho muita paciência. Decidam logo. No fim das contas, pelo menos um de vocês não deveria continuar vivo? O trio de Baskerville começou a se dividir. Patriarca, houve outra situação sangrenta com o clã Morg nas minas de Rubi. Eles estão reivindicando a posse da mina como território deles. Uma oportunidade para discutirmos isso melhor virá em breve. Podem ter certeza de que o clã Morg virá nos procurar primeiro. Algo mais a relatar? Sim, senhor. Sobre a avaliação provisória da Fortaleza Juvenil, Mestre Vikir conquistou a maior pontuação no exame escrito. É mesmo? Quando será o exame prático para os filhos da Fortaleza Juvenil? Daqui a 5 dias. Os Cavaleiros Guardiões já desocuparam as instalações para a preparação. A fortaleza está completamente vazia. Entendo. Meu lord, tenho uma informação urgente sobre a Fortaleza Juvenil. Ocorreu uma luta séria entre os jovens mestres. Uma grande luta. Quantos morreram? Ninguém morreu. Mas todos os dentes do mais velho dos trigêmeos foram arrancados. A mandíbula do gêmeo do meio foi completamente esmagada. E o mais novo, perdeu o dedo indicador esquerdo. Eles foram tratados? Sim, recuperaram-se fisicamente, mas os danos psicológicos são profundos. O curioso é que eles não brigaram entre si. O confronto foi com outro jovem mestre. Quem? O responsável por ferir os 3 foi o jovem mestre de 8 anos, Vikir, o mesmo que tirou a nota mais alta no exame escrito. Você cresceu desde a última vez que o vi, Vikir. Olá, patriarca. Patriarca, suponho que sim. Ouvi dizer que você desestabilizou os trigêmeos de 9 anos. Eles não estão mais unidos como antes. Desde aquele dia, comem separados. Nem se falam mais. Sua combinação de técnicas era decente, mas o relacionamento deles está dilacerado. Você não acha que fez algo errado? Errado. O que exatamente eu fiz de errado? Você transformou seus irmãos em uma bagunça. Mas eu sou o mais forte.
Como o mais forte poderia estar errado? Seus irmãos vieram antes de você e declararam que o perdoam. Mesmo assim, você não sente nenhuma culpa? Eles me perdoaram? Isso me lembra de uma memória antes da minha regressão. A filha mais nova de uma família destruída pelo clã Baskerville tornou-se freira. Ela visitou Hugo e disse: "Eu te perdoo", entregando uma missa. Depois da missa essa foi a resposta de Hugo: "Perdão é apenas uma desculpa dos fracos, que não têm força para se vingar. Os fortes devem reinar. A fraqueza é um pecado." Você entendeu muito bem o lema da nossa família. Beorimor. Sim, meu lord. Deixe que ele pegue o lanche que quiser do depósito, mas apenas o que puder carregar sozinho. Sério? Então posso comer chocolate? Obrigado, patriarca. Meu filho, tente se sair bem no exame. Não perca para os descendentes diretos. Sim, meu lord. Esse é o infame chocolate apreciado pelos gourmets do clã Morb. Um produto raro, de altíssima qualidade. Eu não quero nada processado. Perdão? Preciso dos grãos de cacau. Aqueles com aroma intenso e puro. Os grãos. Mas esses são os grãos sangrentos, conhecidos pelo aroma forte. Com apenas um deles, é possível produzir 100 litros de chocolate. Para quem come esses grãos amargos puros, ele deve realmente gostar muito de chocolate. Mestre Vikir, dentro das regras impostas pelo patriarca, ele conseguiu um jeito de comer todo o chocolate que quiser. Brilhante. Jovem mestre, deseja que processemos os grãos e os enviemos ao seu quarto? Não precisa. Vou levá-los como estão. Nesse mundo, a família Baskerville é conhecida como a família Berserkir. As crianças dessa família são submetidas a uma educação rigorosa desde cedo. Quando conseguem dar seus primeiros passos, para desenvolver resistência básica, precisam subir uma montanha íngreme, e exceto no momento exato determinado, não podem deitar ou ficar de barriga para baixo. Na hora de dormir, para se adaptarem a ambientes hostis, precisam repousar ao lado do cadáver de um monstro. Quando esse período de formação termina, eles já estão com 8 anos. E é então que os jovens cães de caça começam sua avaliação mortal. É por isso que a família Baskerville ganhou o título de família Berserkir. Exame prático é hoje. Exame de sobrevivência. Em uma montanha cercada por território infestado de monstros, os jovens cães de caça se reúnem na chamada Montanha Le Rouge Elenoir. Jovens mestres, o conteúdo básico do exame prático é simples. Instrutor da família Baskerville. Cachorro das sombras. Pavlov van Baskerville. Vocês precisam sobreviver por um mês neste local. Devem caçar monstros grandes e perigosos. Existem duas condições principais: manterem-se vivos e superarem os desafios. Sobrevivência simples vale 10 pontos. Se não ficarem incapacitados, ganham 30. Se sabotarem outros jovens mestres e sobreviverem, recebem 50. Se derrotarem um monstro e sobreviverem, 70 pontos. Cumprindo todas essas condições, recebem 90 pontos. Além disso, se conseguirem roubar o distintivo de outro participante, ganham pontos extras. Se morrerem, 0 pontos. Ninguém consegue 100 pontos. Lembrem-se da lição de Sarugo. Um espadachim morre no instante em que se torna arrogante. Não recomendamos que saiam da área delimitada. A montanha Le Rouge Elenoir possui zonas perigosas ainda não exploradas. Portanto, é melhor permanecerem nos territórios já controlados. Durante o exame, os cães sombrios, os cavaleiros guardiões, estarão escondidos, avaliando cada um de vocês. É verdade que ele ficou 7 minutos no rio Estige? Ouvi dizer que matou 2 cobras venenosas ainda no berço. Também ouvi que tirou nota máxima no exame teórico. Vamos ver se é bom na prática também. A montanha Le Rouge Elenoir. Faz tempo que não volto aqui. Então, ao som do sino, o exame será iniciado. Rezo pelo bem de vocês, jovens mestres. Preciso me apressar e ocupar uma área vantajosa. Vamos para o local que vimos no exame do ano passado. Não tem como sobreviver sozinho. Vou segui-lo e roubar o distintivo dele. Vá ocupar aquela área. Não me dê ordens. Vou fazer tudo sozinho, então façam o mesmo. Então já começou. Neste exame, não é incentivado matar os outros. Não é proibido, mas também não é recomendado. Se matar outro participante, perderá pontos. Façam o possível para não tirar a vida de alguém com facilidade. Bom, os cães das sombras tentarão ao máximo reduzir o número de vítimas. Esse lugar fica próximo da área restrita. Para onde o jovem mestre Vikir está indo? Ele é mesmo um gênio que se destaca desde pequeno? Quero ver que tipo de habilidade ele vai demonstrar. Foi por aqui? Com o chão tão macio, deve estar tudo certo, já que decidi onde ficar por enquanto. Será que devo relaxar e fazer uma pausa? Uma pausa? Quanto tempo ele passou cavando um buraco para descansar? E ele ainda caça comida e recolhe equipamentos. Será que ele vai se esconder aqui? Então os rumores de que ele é um gênio eram falsos. Se ele vai só se esconder, não preciso mais observá-lo. Finalmente ele foi embora. Acampar ao ar livre me traz boas memórias dos velhos tempos. Líder, os grãos de cacau ajudam a tirar o cheiro do peixe. E os grãos sangrentos, com alto teor de cacau, são os melhores. Aquele que estava atrapalhando finalmente se foi, e terminei tudo o que precisava preparar. Devo começar minha caçada agora? Alguns dias depois, dentro da área restrita. A partir deste ponto, é território desconhecido, mas nos meus tempos de exploração, costumava andar por aqui sem problema. Há um cheiro de queimado forte no ar, raízes de árvores queimadas. Tenho certeza, o habitat daquele monstro deve estar por aqui.
Encontrei fezes em chamas. Só tem um monstro que faz isso neste lugar. Eu achava irritante nos velhos tempos de exploração. Mas agora, estou feliz. Um cão de caça infernal. Cão infernal. Classificação de risco, B+. Tamanho, 3 metros. Local da descoberta. Segundo cume da montanha Le Rouge e Lenoir. Um verdadeiro cachorro do inferno. Um monstro que traz desgraça para quem o encontra. E uma vez mordido por ele, não há salvação. As chamas sulfúricas que saem de sua boca e olhos são inflamáveis, provocando faíscas. Qualquer coisa viva usada como lenha por esse monstro continuará queimando, até desaparecer por completo. Um monstro guardião que foi criado das chamas inextinguíveis do inferno. O cão de caça infernal. Mal consegui derrotar um sozinho quando tinha 18 anos na vida passada. Claro, tendo 8 anos agora, é muito mais impossível derrotá-lo sozinho. Entretanto, eu sei de um jeito onde até uma criança consegue dar cabo de um cão infernal. A primeira fraqueza é que eles só podem se mover em linha reta. É difícil para eles mudarem de direção abruptamente. A segunda fraqueza é que, estranhamente, monstros guardiões são incapazes de atravessar água, mesmo que seja uma quantidade mínima. Isso desacelera consideravelmente os cães infernais, e à medida que avançam, expõem uma fraqueza comum de todos os monstros caninos. Eles abrem a boca enquanto correm. O chocolate é veneno para os cães. Um grão sangrento, capaz de gerar 100 litros de chocolate. É óbvio que isso faria um monstro canino. Acho que até os cães infernais não são páreos para o chocolate. Ele provavelmente afeta primeiro o estômago e o coração deles, mas suas costelas duras os protegem. O que eu tenho que fazer agora é mirar no ponto fraco onde suas costelas não estão presentes. A resposta é o rim. Matar uma criatura demoníaca dá ao seu corpo XP ou karma, e o deixa mais forte. A espada curta ficou mais leve que antes. Nesse ritmo, vou conseguir alcançar mais cedo o nível que eu estava antes da regressão. Me pergunto que tipo de expressão o Hugo vai fazer quando uma criança de 8 anos trazer um monstro com risco avaliado em B+. Com isso, eu basicamente já assegurei o primeiro lugar no teste prático. Já até pensei que recompensa eu vou pedir. Uma recompensa tão grande que eu nem sequer sonhei em pedir na vida passada. Eu vou pegar aquilo. Seu valor é algo que ninguém nesta era realmente sabe, exceto eu. Então, eu vou pegar a cabeça. Devem ter ouvido ele choramingar. Vocês pretendem vingar sua espécie? Que emocionante. Nunca planejei matar só um mesmo. Venham, ainda tenho muitos grãos. Eles estão com medo da sede de sangue de uma mera criança de 8 anos? Cães infernais nunca iriam se submeter à sua presa, mesmo se estivessem morrendo. Poderia ser um Cerberus. Um Cerberus tem o risco avaliado em A+. Ele vive no 7º cume. Por que ele está aqui embaixo no primeiro? Está sangrando? Agora olhando melhor, ele tem múltiplas flechas presas no corpo e outros ferimentos. Alguém estava tentando caçar ele? Isso, depois das montanhas, é o território da tribo bárbara. Se ele veio até aqui porque estava sendo perseguido, essa é a minha chance. Um monstro ferido de rank A+. Preciso matá-lo, não importa como. Vikir esteve escondendo seu poder na casa Baskerville. Isso inclui o fato de que alcançou um alto nível de maestria como perito em espadas, e que masterizou a terceira técnica dos Baskerville. Ele já chegou no nível que os outros só alcançariam na fase adulta. Eu consigo. Tenho certeza de que posso derrotar um Cerberus ferido. Antes da sua regressão, Vikir refinou sua esgrima durante a guerra contra o clã demoníaco, até o ponto em que não havia sinal de movimentos desnecessários nas suas técnicas. E mais, seu corpo foi fortalecido pelo rio Estige. Todas as armas que Vikir possuía estavam funcionando bem contra o Cerberus machucado. Não, ele achava que estavam funcionando. No momento que baixou sua guarda, ele permitiu que o Cerberus usasse suas garras. Nome Cerberus. Risco avaliado, A+. Tamanho, 7 metros. Local da descoberta, 7º cume da montanha Le Rouge e Lenoir, também chamado de cão de guarda do inferno. Não tem interesse naqueles que estão entrando no submundo, mas rasga em pedaços aqueles que tentam escapar, como se fossem trapos. Vive em um lugar para onde todos os espíritos mortos estão indo, também conhecido como monstro guardião final. Eu perdi a consciência? Recebi um ataque direto do Cerberus. Consigo sentir a dor no meu braço esquerdo. Ele foi arrancado. Sei que o Cerberus está ferido, mas para ele parar com apenas isso, é o efeito do rio Estige? Obrigado, rio Estige.
mas o dano ainda existe. Eu não vou resistir a um segundo ataque. Não sou páreo, mas um caçador experiente deve achar a melhor saída em situações como essa. E a melhor decisão possível neste momento é correr como se não houvesse amanhã. Se não fosse pelo ferimento em seu corpo, eu já teria sido partido em dois. Eu devia agradecer à tribo de bárbaros que estão do outro lado da montanha. Se eu passar por aquela cerca de ferro, estarei fora da área restrita. Desde que eu consiga chegar naquele lugar que preparei, essa vitória será minha. Mas se eu for pego antes disso, eu vou morrer. Cadê? Deveria estar em algum lugar por aqui. Achei. Tá perto. Só mais um pouco. Um pouco mais. Agora. Bem-vindo ao Berço de Espadas, Cerberus. E pensar que eu usaria essa armadilha, criada para pegar cães infernais, para capturar o Cerberus. Cerberus é da espécie de monstros caninos assim como os cães infernais. A essência do grão sangrento que eu espalhei nas lanças de madeira vai agir como um veneno para eles. Já que você é um demônio de rank alto, eu acho que não morrerá instantaneamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ufa, exatamente 7 passos. Os rumores eram verdadeiros. A lança de madeira que acabei de atirar é diferente das outras. É uma lança atada com presas venenosas de mambas sangrentas, que não te deixarão dar mais de 7 passos se for mordido. Que bom que eu escondi ela quando era mais jovem. Posso sentir a energia do Cerberus entrando. Finalmente, todas as 3 cabeças estão mortas. Enfim, como eu vou carregar isso de volta? A causa da morte é bem óbvia. Então talvez o cavaleiro guardião que me viu fazendo as lanças de madeira seja a minha testemunha? Mas ainda tem algo que devo fazer. Os Cerberus são guardiões que protegem seu território. Ele devia estar protegendo sua masmorra em algum lugar próximo. A masmorra, um lugar misterioso que abriga tesouros. Algumas vezes, monstros poderosos usam elas como seus covis. Já que o porteiro foi embora, a masmorra provavelmente está vazia. Se eu espalhar as fezes do Cerberus, tenho certeza que consigo evitar lutar contra monstros menores. Solo seco, folhas murchas, raízes úmidas, pegadas e baba. Eu vou seguir o caminho de volta. Achei. Essa era a masmorra que o Cerberus estava protegendo. Lembro de estar aqui antes da minha regressão. Ela vai ser descoberta daqui a 10 anos, mas vai estar completamente vazia. Mas agora, ela não está. Posso sentir a mana que está debaixo dessa superfície podre. Tenho certeza que ela não foi limpa ainda. Não enxergo luz alguma. Acho que é mais profundo do que eu imaginei. Me pergunto que tipos de tesouros estão me aguardando aí dentro. Tem veias de minerais de rubi por todo lugar. Devem estar conectadas à montanha. Luz. Essa é a entrada da masmorra? O interior dela é brilhante. Parece que o rubi imbuído de mana emite luz. Alguém esteve aqui antes de mim. Esses ferimentos foram feitos com faca. Tem manchas marrons de sangue seco. Já deve fazer um tempo. Não importa o meu nome. Vou apenas me chamar de Caim. Não há razões para sujar este papel branco e puro com o meu nome. Essa caligrafia é dos Baskerville. Isso significa que ele também era um deles? Escrevo isso para que as futuras gerações não cometam os mesmos erros que eu. Essa câmara de pedra tem sido vista como uma lenda dentro da família. Meu irmão, Abel, e eu nos deparamos com este lugar por coincidência. E invadimos essa masmorra que consiste em inúmeros desafios. Matamos muitos monstros até chegarmos aqui e encontrarmos o último desafio deste lugar. Esse desafio nos prendeu aqui por muito tempo. 3 anos. 3 anos. Queriam tanto assim esse tesouro? O último desafio deve estar aqui em algum lugar. Deve ser esta. Ao entrar, é 1. Mais uma vez dentro, é 2. Ao sair, é 1. Meu irmão e eu contemplamos bastante esse texto ameaçador. No fim, chegamos a uma conclusão. Meu irmão gêmeo e eu éramos um no útero da nossa mãe. Mas quando nascemos, fomos separados em 2. Em outras palavras, para pegar o tesouro desta masmorra, tínhamos que tornar um de novo. Isso significava que só um de nós sairia com o tesouro. Após uma violenta batalha, acabei matando meu próprio irmão. Depois disso, só havia apenas um nesta câmara de pedra. Apesar disso, nada mudou. Nós definitivamente saímos de 2 para 1. Então, por que eu não conseguia pegar o tesouro? Eu matei meu próprio irmão. Eu o matei. Após me arrepender, decidi deixar este lugar. Quero dizer a todos que são bravos o suficiente para achar este lugar. Saiam imediatamente. Não há nada a se obter deste covil do diabo que só serve para enganar os humanos. Em conclusão, eles vieram todo esse caminho até aqui, superando inúmeros desafios, mas saíram sem nada. Eu não tenho um irmão gêmeo. E o desafio é o mesmo, apesar de eu não ter um irmão gêmeo. O que significa que Caim e Abel interpretaram errado o texto. Ao entrar, é 1. Mais uma vez dentro, é 2. Ao sair, é 1. O que pode ser isso? Pense. Não há nenhuma masmorra que não pode ser vencida. Entendi. Caim e Abel foram azarados. Por estarem em 2, não conseguiram resolver o problema. Estavam cegos por uma ideia fixa. A escuridão do túnel contrasta com a luz da câmara de pedra. A resposta para este enigma é a própria masmorra. Quando entramos éramos um com a escuridão. Mas no momento que alcançamos a luz da câmara de pedra, nós nos tornamos 2 por causa da luz do rubi. Então, se tudo se tornar escuro novamente, o estágio de pedra será desbloqueado. A resposta é minha sombra.
a causa da morte dos dois irmãos. Essa é a relíquia do covil do diabo? Apenas aqueles com sangue Baskerville serão capazes de pegar Beelzebub. Beelzebub, essa é a sua forma original. Lembro de ver uma ilustração em um livro de fotos uma vez durante a minha infância na vida passada. A mosca glutona, Beelzebub, um grande monstro sem precedentes que, pelas lendas antigas, invadiu esse continente. Fazia parte da constelação divina do diabo, também chamada de Sete Calamidades. Com o objetivo de pará-los, os 7 chefes de família combinaram, de cada um lutar contra uma calamidade. A calamidade da constelação divina do diabo que o primeiro patriarca dos Baskerville lutou foi o glutão, Beelzebub. Os restos do Beelzebub foram guardados nas terras dos Baskerville, e diziam que sua energia demoníaca atraía monstros. Mas essa é uma velha lenda que ninguém acredita agora. Entretanto, essa lenda era verdade, e essa espada foi levada posteriormente pelos clãs demoníacos. Isso resultou em inúmeras mortes entre os humanos no campo de batalha. Mas isso não vai acontecer nesta vida, porque ela é minha agora. Uma espada feita de um cadáver da constelação divina do diabo. Fui sortudo em ter recebido Beelzebub. Me pergunto quão forte vou ficar nesta vida. Tô ansioso para descobrir. Muito obrigado por assistirem, espero que tenha gostado. Não deixe de curtir, comentar e compartilha, e até a próxima. E fui.